Belle Époque foi o período áureo da ciência, o auge das transformações. Mas o que foi a Belle Époque? Também chamado de período vitoriano, a Belle Époque se concentra entre meados do século XIX e início do século XX. É um período que se concentra bem na transição entre a primeira e a segunda revolução industrial e que traz grandes transformações no modo de vida das pessoas. A Belle Époque foi vivida sobretudo na Europa, mas também chegou a outros países e continentes. No Brasil, por exemplo, esse período foi marcado pelas grandes transformações no Segundo Império e a transição para a República, com o início da industrialização, a chegada das ferrovias, o fim da escravidão, as primeiras ondas de imigração e a transformação da agricultura brasileira. A Europa viveu o apogeu do imperialismo, a era dos grandes impérios. Se destacava o Império Britânico, grande potência naval, industrial e econômica, que se expandia pelo mundo inteiro, desde o Canadá, a África, a Índia, a China, a Austrália, chegando até o Japão. Nós temos ainda outras nações de destaque, como o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e até mesmo os países de origem germânica, como a antiga Prússia, que estavam se unificando e se tornando a conhecida Alemanha. Por incrível que pareça, apesar das revoluções industriais, dos avanços científicos e da grande expansão econômica, não haviam grandes conflitos entre as potências europeias. Foi uma era de relativa paz e de avanços também nas artes, na música e na cultura em geral. Até mesmo a moda e os avanços sociais se beneficiaram desse período. Foi nessa época que diversas leis trabalhistas que nós conhecemos hoje ganharam corpo e se consolidaram, como nós podemos citar a jornada de trabalho, o salário mínimo, o descanso semanal, e até mesmo alguns direitos das mulheres, como por exemplo a participação na política. Foi nessa época que algumas das ideologias que nós conhecemos hoje floresceram e efervesceram pelo mundo. As análises e críticas ao capitalismo feitas por Karl Marx, por exemplo, ganharam corpo e adeptos pelo mundo. Os estudos da sociedade, o contrato social, o positivismo, além da psicologia e da psicanálise, também ganharam grande importância nesse período. A filosofia foi resgatada e a compreensão de mundo e de nós, seres humanos, como indivíduos, também foi resgatada e ganhou grande importância na sociedade e no mundo acadêmico. O movimento feminista nasceu, cresceu e se consolidou nesse período da história. E por feminismo, não entenda aquelas discussões e manifestações em redes sociais que nós estamos acostumados na atualidade. Nós estamos falando de uma manifestação importante na luta pelos direitos iguais das mulheres na sociedade machista em que viviam naquela época. Direitos como estudar fora, fazer faculdade, trabalhar, votar, dirigir, entre outras coisas. Elas eram criadas e educadas para serem boas esposas e boas mães para seus filhos, nada mais. Muitas vezes, dentro do próprio relacionamento e da própria família, elas não tinham voz ativa, poder de escolha e muito menos direito à opinião. Nós estamos falando de quase 200 anos atrás, onde uma mulher ser mãe solteira, divorciada ou viver sozinha era uma vergonha, uma humilhação, um pária da sociedade. No campo político e social, nós podemos destacar o papel da Rainha Vitória da Inglaterra, por isso era vitoriana. Ela era chamada matrona da Europa, porque muitos de seus parentes, como sobrinhos, sobrinhas, filhos e filhas, eram casados com monarcas ou sucessores à monarquia de países da Europa. Uma consequência disso é que quando a Rainha Vitória morreu, muitos desses monarcas achavam que tinham direito à coroa britânica ou a um pedacinho da participação nela, então apoiavam os sucessores à coroa. E isso foi uma das grandes motivações da Primeira Guerra Mundial. No campo das artes, nós podemos citar o surrealismo, o Art Nouveau e o modernismo como grandes expressões da época. Estes estilos artísticos estão marcados principalmente na arquitetura e nos móveis da época, mas sem dúvida o principal avanço está no campo das ciências e tecnologia. Além dos indiscutíveis avanços no campo da psiquiatria, psicologia, sociologia e medicina, como por exemplo a penicilina, as vacinas e os tratamentos com antibióticos, nós podemos destacar também um grande avanço nas comunicações e nos transportes, que transformaram a realidade da sociedade como um todo. Até o século XIX, praticamente todas as viagens eram feitas dentro e fora das cidades, ou a cavalo ou a pé. Levava-se horas ou até dias para transitar de uma cidade para outra ou até mesmo de uma fazenda para o centro comercial da cidade. As estradas muitas vezes eram pequenas trilhas no meio da floresta ou da mata, das plantações, geralmente caminhos muito lamacentos e de difícil acesso. Não havia segurança ou policiamento das estradas na época, então muitos viajantes eram roubados e até mesmo assassinados no caminho. O transporte de cargas ou de valores era muito complicado. Quem era da nobreza ou quem tinha muitas rendas tinha uma guarda pessoal, mas ainda assim corria grandes riscos. A comunicação também era muito difícil. Se você precisasse falar com alguém que estava em outra cidade, você tinha que enviar um mensageiro, ou com carta, ou com uma mensagem falada, já que muitas pessoas eram analfabetas.
Esse mensageiro tinha que percorrer as mesmas estradas difíceis e inseguras de todos os outros transportadores, o que fazia com que muitas vezes a mensagem demorasse dias para chegar e se ela precisasse de um retorno ou de uma resposta, a comunicação ficava ainda mais complicada. Com a chegada dos trens, o transporte de valores e principalmente de cargas, seja de matérias-primas para a indústria, de produtos industrializados ou destinados à exportação, era muito mais fácil, seguro e conveniente o transporte pelas ferrovias. Os trens podem transportar uma carga de toneladas muito rápido e sem interrupções pela estrada de ferro, o que levava a um transporte ainda mais seguro, ainda mais rápido e ainda mais eficiente. Entretanto, o transporte pelas ferrovias ainda tem a questão das linhas férreas, ou seja, o trem só anda na sua linha, o que fazia com que muitas cidades florescessem em torno das ferrovias, muitas fábricas e muitos trabalhos também eram gerados ali. Porém, o transporte de pessoas de carga da estação ferroviária para o interior ainda era bastante complicado. E foi no final do século XIX que outra revolução aconteceu, a chegada do automóvel. Os automóveis tornaram as viagens dentro e fora da cidade muito mais rápidas e seguras. Entretanto, para que um automóvel possa transitar, ele precisa de estradas, o que gerou uma demanda de gastos em infraestrutura por parte dos governos, gerando por um lado muitas despesas, mas por outro lado muitos empregos. Na mesma época dos automóveis, veio outra transformação, a energia elétrica. A eletricidade, apesar de muito combatida no início por trazer riscos de acidentes, acabou se dissipando por todo o mundo. Ela foi importantíssima para o desenvolvimento das indústrias e também das grandes cidades. Infelizmente, demorou mais de um século para que ela chegasse em zonas mais afastadas, principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, mas é incontestável que ela facilitou e mudou a vida de muita gente. Quando falamos de eletricidade, não estamos falando somente de lâmpadas elétricas. Estamos falando de aparelhos e dispositivos que facilitaram muito a vida das pessoas, principalmente dos trabalhadores domésticos. Imagina como era a vida de uma dona de casa antes de um liquidificador, batedeira, espremedor de frutas, geladeira, micro-ondas. Isso sem falar na questão do rádio, da televisão, da internet, dos computadores, que são coisas mais recentes. Imagine, por exemplo, como era conservar os alimentos no século XIX, quando não havia geladeira. Hoje nós estamos acostumados a ir no mercado e comprar diversos produtos congelados que vão durar semanas ou até meses no nosso congelador. Mas até o século XIX isso simplesmente não existia. Ainda falando de transportes, foi nessa época que chegaram alguns recursos de transporte como a bicicleta, a motocicleta, o navio a vapor e o avião. Antes dos navios a vapor, por exemplo, os navios dependiam ou da força do vento ou da remada para se transportar. As viagens, que duravam meses, passaram a durar semanas ou até mesmo alguns dias. Com o avião, o transporte entre continentes e países distantes ficou ainda mais fácil. Mas o setor que com certeza sofreu a maior revolução e transformação foram as comunicações. As cartas dos mensageiros, que demoravam dias para conseguir fazer a comunicação entre duas pessoas, foram substituídas inicialmente pelo telégrafo e depois pelo telefone. Imagine você ter que escrever uma carta com tudo o que você pensa para alguém e demorar dias para receber uma resposta. De repente, chega o telégrafo e essa mensagem pode ser mandada instantaneamente e em poucos minutos você já tem aquela resposta. Agora pense o telefone, quando você pode ouvir a voz e ter uma resposta imediata daquela pessoa. A comunicação fica muito mais eficiente e muito mais pessoal. Na mesma época chegaram os primeiros aparelhos de rádio. Eles eram enormes, a válvula e muito caros. Entretanto, conseguiam trazer com eficiência principalmente as notícias e o entretenimento para dentro da casa das pessoas. O xilofone e o gramofone aos poucos foram sendo substituídos pela vitrola e pelo rádio. Os jornais impressos, que demoravam dias para noticiar um fato ocorrido, ganharam uma versão falada no rádio. Além disso, se popularizaram também os festivais de música e as radionovelas. Além dos aparelhos de rádio, nós podemos destacar também a comunicação por rádio, que facilitou muito a comunicação em movimento e possibilitou os celulares que nós temos hoje. Até mesmo na guerra, a comunicação era feita por mensageiros. Alguns soldados tinham que se arriscar correndo nas linhas inimigas e as mensagens muitas vezes acabavam se perdendo porque aquele soldado morreu ou foi ferido em batalha. Mas com certeza, a transformação mais impactante dessa época foi a captura de imagens, primeiramente em fotografia e depois no cinema. Fique sabendo que até o século XVIII, para ter noção de como era uma pessoa, nós precisamos confiar em pinturas feitas em tela. A partir da chegada da fotografia, nós temos a imagem exata de como eram as pessoas e de como era a vida naquela época. E você? Já se ligou nas grandes transformações que aconteceram na Belle Époque? Então deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal.